Agora sim, estamos então ao vivo no Instagram e no Facebook. Beleza. Só fazendo as apresentações, o deputado federal Alexis Fontaine, foi eleito em 2018 pelo Partido Novo. Ele também é empresário no setor químico e em 2017 ele teve um vídeo que viralizou bastante, onde ele citava ali algumas multas que o caminhão dele tomou por passar dentro ali de uma cidade onde ele fazia o transporte, enfim, por uma série de regulamentações, teve ali o negócio prejudicado. Então, por esse motivo, acho que foi a partir daí que ele quis entrar para a carreira política, né? Hoje ele, hoje ele faz a relatoria do projeto de lei nas comissões, projeto de lei que visa quebrar o monopólio do serviço postal dos Correios e prevê também uma abertura maior, né? Assim, no cenário geral, na visão geral do público, mas também, efetivamente, na prática, abrir um caminho para a privatização. Também temos aqui Marco César Alves, atual vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios. Ele também é empresário e administrador postal. Ele integrou o Conselho de Administração dos Correios por 5 anos. Além disso, exerceu diversos cargos executivos na empresa e assessorou um grupo de trabalho interministerial em 2011 que elaborou a Lei de Modernização dos Correios. Então, temos aqui os dois debatedores, né, a gente vai fazer algumas perguntas. Eu vou aqui falar para a audiência e para os dois debatedores como vai ser a dinâmica dessas perguntas. Serão algumas perguntas feitas por nós no primeiro bloco. Nós do ranking elaboramos algumas perguntas para ambos. Um vai responder, 3 minutos para resposta, 2 minutos para réplica, o que o outro lado tem a considerar sobre a resposta ou do deputado ou do vice-presidente da associação, e 1 minuto para a tréplica, certo? Depois temos, então, uma pergunta de cada, feita um para o outro, uma pergunta, enfim, que algum tenha dúvida sobre o posicionamento do outro. E fechamos, então, com as perguntas que foram nos enviadas nos stories do Instagram, certo? Então, perguntas que foram enviadas nas caixinhas, a gente achou interessante, a gente cita aqui que o público também interagiu. Tudo bem? Ok. Perfeito. Vamos lá. Tá certo, então. Vamos lá. A pergunta número 1, que a gente faz para o deputado federal Alexis Fontaine. Quais seriam os 3 maiores motivos, se der para falar quais seriam os 3, ou se tiver 1 ou 2 motivos, para se privatizar os Correios? Você tem 3 minutos para dar a resposta, depois passamos 2 minutos para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Tudo bem? Perfeito. Primeiro, os serviços postais brasileiros e mundial concorrem hoje com novas tecnologias. Então, nós temos WhatsApp, temos e-mail, temos digitalização, tem uma série de novas tecnologias que estão substituindo hoje o que ainda é monopólio nos Correios. Ou seja, nós temos que rapidamente saber vender a empresa ou poder fazer com que ela tenha o seu capital aberto, né? Uma economia mista, para que você possa aproveitar as oportunidades e dar o direcionamento da empresa para aquilo que são as novas tendências. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que ela, como uma estatal brasileira e monopolista, ela tem um problema muito sério de investimento. Ela é muito engessada. Ela acaba sendo vítima, aí o terceiro elemento, vítima das ingerências políticas, do apadrinhamento, da tomada de muitos cargos dado para sindicalistas. Então, aí é o que acaba levando o uso indevido dos Correios para poder, quem estiver no poder, fazer o uso, seja de indicação de cargos, seja de vários casos de corrupção que saquearam muito os Correios, inclusive o fundo de pensão dos Correios, né, dos carteiros, que tem rombos enormes. E, no fundo, quem paga toda essa conta é o dono efetivo dos Correios, que é a população brasileira. Então, são os 3 grandes motivos para a gente poder, rapidamente, fazer a abertura de mercado,
economia mista, modernização, gestão focada nas novas tendências mundiais, de modo que a gente consiga salvar esse patrimônio brasileiro. Certo. Você ainda teria mais 40 segundos, se quiser completar o raciocínio, não? Então partimos então para a resposta do Marcos Alves. Temos 2 minutos para a resposta. Bem, com relação a novas tecnologias, a história da empresa mostra que ela se adapta bem com essas tecnologias, né? Em 1997, eu dei uma entrevista para uma jovem jornalista que estava concluindo que a internet ia acabar com os Correios, né? E nós anunciamos nessa entrevista para ela que a gente estava criando a carta de internet. Nos adaptamos. E o Correio faz isso, ele aproveita as tecnologias para alavancar seus negócios, né? Essa jovem jornalista na época era Miriam Leitão. Bem, de lá para cá, o Correio incorporou tecnologias. Esse ano, por exemplo, a parte de correio digital cresceu 150%. O Correio tem um serviço de correio digital que envolve tecnologia híbrida, né? Física e eletrônica. Então, não há nenhuma dificuldade para o Correio para lidar com as novas tecnologias. Muito pelo contrário. E a curva de decréscimo de cartas é plenamente superada pelo crescimento dos novos negócios, especialmente os negócios de comércio eletrônico. Com relação a investimentos, a empresa comprou aí no último ano e meio mais de 7 mil veículos. Quer dizer, ela fez um baita no investimento. Ela tem capacidade de fazer isso, tem feito isso ao longo do tempo, não tem nenhuma dificuldade para lidar com os investimentos que precisa, até porque, como acontece, por exemplo, com uma empresa do setor elétrico, o Correio já tem a sua infraestrutura montada. Então, ele não tem que montar a infraestrutura, ele tem que manter e modernizar a infraestrutura. Isso é mais barato que montar. Não há dificuldade nenhuma com isso. Com relação à parte política, a parte de sindicalistas e tudo, isso aí eu já comentei sobre a Lei 13.303, há critérios para isso, né? E isso tem que ser resolvido. Sobre o fundo de pensão eu falo mais à frente, que o tempo acabou. Tudo bem. 1 minuto então para a tréplica, deputado. O que acontece é que os Correios, um outro ponto também, hoje tem imunidade tributária, não paga impostos, né? Então, todos esses supostos lucros que falam dos Correios, na verdade, estão camuflados como prejuízos desde seus primórdios, porque quando a gente não paga impostos, qualquer lucro tem que ser descontado, esses impostos que deveriam ser pagos. Então, no fundo, a gente acaba carregando uma empresa que, além de não contribuir para a sociedade na questão de impostos, ela ainda, quando tem seus prejuízos, acumulam ainda mais. Os prejuízos dos Correios acumulados nos últimos anos têm sido significativos. Ela andou muito perigosamente numa gestão temerária, e a gestão temerária ocorre principalmente quando tem ingerência política de pessoas que são incapacitadas, mas que estão lá para fazer algum uso pessoal dessas movimentações ou das contratações que o Correio pode fazer, né? Existem N casos que a gente pode falar um pouco mais tarde. Tá certo. Então eu passo para a segunda pergunta para o Marcos. Os 3 maiores motivos, então, para não se privatizar a empresa dos Correios. Você tem 3 minutos para responder, depois 2 minutos para réplica e 1 minuto para tréplica. Eu poderia citar uns 30, mas vou citar 3 que você pediu, né? O primeiro deles aí, se você pegar os 20 maiores países do mundo em território, nenhum tem correio privado. Todos são públicos, porque o serviço postal é tipicamente público, né? Segundo, aqui no Brasil, o Correio Brasileiro consegue fazer esse serviço, atender o país inteiro, sem depender de 1 centavo do governo. Ou seja, ele banca a universalização, enquanto países mais desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, né, tem que pagar aos Correios para poder manter a estrutura de universalização. Então, nós temos no Brasil um case de sucesso, uma situação que tem que ser preservada. E além desses 2, né, nós teríamos ainda poderíamos mencionar também o fato de que o Correio tem uma imensa infraestrutura de transporte que está à disposição da sociedade, à disposição das empresas, das próprias empresas, para fazer o comércio eletrônico. Isso está oferecido, está colocado, está sendo usado por todos os players do mercado, inclusive pelos concorrentes, né, como eu já mencionei anteriormente. É uma infraestrutura paga
consolidada, funcionando, que não dá trabalho para o governo. Ou seja, não tem por que mexer numa coisa que funciona, que não dá trabalho, que não dá despesa. Certo, você ainda teria mais 2 minutos, caso queira complementar com algum outro motivo, senão a gente passa. Pode. Posso acrescentar aqui só, não há prejuízos acumulados, os Correios geraram lucros nos últimos 3 anos, tá? O lucro nos últimos 3 anos foi de mais de 900 milhões, nos últimos 10 anos o lucro do Correio também foi positivo, 470 milhões, e no ano de 2020, o lucro projetado da empresa está acima de R$ 1 bilhão, ou seja, mesmo não sendo uma empresa que foi constituída para dar lucro, mesmo desenvolvendo um serviço público, é uma empresa equilibrada, é uma empresa que não dá despesa para o governo. Tá certo. 2 minutos, então, para a réplica, deputado Alexis. Nos outros países em que ainda tem serviços postais públicos, não são monopólios. Ou seja, outras empresas também podem atuar nesse mercado. Ou seja, essas empresas acabam trabalhando com uma concorrência livre de mercado, não fica numa reserva de mercado. A universalização dos serviços postais está garantida nesse novo marco dos serviços postais. E isso está garantido, como está garantido, por exemplo, nas concessões de ônibus nas cidades, as linhas mais deficitárias, em que a prefeitura ou o Estado acaba aportando isso. Então, os serviços postais não vão perder de forma nenhuma a universalidade se fizer a abertura. Vamos lembrar que esse projeto não está privatizando os Correios. Na verdade, está transformando os Correios numa empresa de economia mista, como é a Petrobras, como é a própria Embraer, que no passado também foi isso. O grande foco é a gente transformar essa empresa numa empresa eficiente, de classe mundial, como é a DHL, que foi comprada pelo Deutsche Post e que ampliou muito pelo mundo. O Mercado Livre era um grande usuário dos Correios. E pela ineficiência, serviços mal prestados e atraso nas entregas, resolveu investir em toda uma frota para poder fazer com que o seu serviço fosse entregue, e nem era um serviço de entrega, era um e-commerce. Olha a dificuldade que os Correios estão enfrentando de poder cumprir os seus prazos, que seria uma das coisas mais importantes. E a ineficiência ela está hoje nos Correios, infelizmente, por todas as ingerências políticas que são usadas. O Correio já foi a joia da coroa e hoje é uma vergonha nacional pela lambança e sujeira que aconteceu dentro dos próprios Correios. Tá certo, então, 1 minuto para a teléplica. Bem, Mercado Livre, o deputado talvez não saiba, mas o Mercado Livre ainda é o maior cliente dos Correios. O Mercado Livre gasta quase 3 bilhões de reais com os Correios por ano. Entre os 10 maiores clientes do Correio, 4 são do setor de comércio eletrônico e todos usam intensivamente o Correio, independente de ter estrutura própria. Ou seja, ele tem estrutura própria onde é conveniente só. Universalização, aliás, monopólio. A tônica no mundo inteiro, ou na maioria dos países do mundo, é ter monopólio postal. Em alguns países não tem, não é o contrário. Na maioria não está com monopólio quebrado, a maioria tem monopólio postal. E a questão da universalização, que tá garantida no projeto, está escrito que vai ter universalização. Só que escrever é uma coisa, né? Definir como vai fazer isso e cumprir é outra coisa bem diferente. Está aí o caso de Portugal para demonstrar a tragédia que é uma privatização de Correio. Com agências fechadas, o preço subindo 50% e a população nas ruas pedindo a reestatização. Certo, então a gente parte para a próxima pergunta. Eu faço ela para o deputado Alexis Fontaine. Hoje não é possível abrir uma empresa de serviço postal. Tem casos dos Correios acabar processando empresas e o principal argumento usado é porque as outras empresas privadas, né, elas não conseguem chegar nesses cantos mais remotos do Brasil, então os Correios, como já tem a estrutura para isso, ele acaba mesmo que assumindo prejuízo nos lugares mais afastados, garante o lucro nos maiores centros. Qual seria a resposta do deputado para isso? Se ele concorda ou, no caso, o que ele tem a declarar sobre isso? Tem 2 pontos importantes colocar aqui. Primeiro, se chega Coca-Cola, chega cigarro, chega cerveja, chega papel higiênico, chega alimento nesses locais, não precisa obrigatoriamente ser uma pessoa vestida de carteiro, de azul e amarelo,
para poder entregar cartas. Você pode muito bem fazendo isso com acordos, com concessões, com outras empresas que possam prestar esse serviço que vão levar. Como acontece em qualquer outro país do mundo, onde o cara quer morar no meio do Alasca ou na cabeça do cachorro da Amazônia, não é razoável que todo o Brasil tenha que pagar um subsídio para ir um barco entregar cartas lá. Ele tem que ser entregue junto com um pacote de mantimentos, de ferramentas, de diesel. Então, esse serviço pode ser prestado por outras empresas. Eu não vejo a necessidade disso. Na Europa mesmo, muitas das cidades não têm carteira de porta em porta. Existem as caixas postais localizadas no determinado estratégico da cidade, onde as pessoas que querem pegar suas cartas vão lá pegar essas cartas. É absolutamente normal. Então, é nesse sentido que a gente não tem que ter a noção de que universalização obrigatoriamente tem que ser alguém de amarelo e azul que vai entregar cartas em qualquer lugar do Brasil. Isso não é razoável. A empresa também tem que ter o seu equilíbrio. Portanto, quando a gente pensa nessa possibilidade de outras empresas entregarem, só temos que lembrar que as outras empresas, se forem umas empresas que assumirem os Correios, vão ter essa obrigação. E se não forem, ou seja, quebrando o monopólio, permitindo que outras empresas entrem, elas ou podem explorar nichos de mercado que elas acham muito interessantes, que talvez os Correios não se interessem muito, ou elas vão dar uma opção para as áreas que nós queremos que também sejam cobertas. O grande ponto é ter opção. E o grande ponto é que todo mundo está no mesmo ponto de equilíbrio. Ou seja, todos são empresas que têm que dar lucro e que têm que pagar impostos. Tá certo. Caso queira completar o raciocínio, ou a gente passa para a réplica. Pode passar para a réplica? Certo. 2 minutos, então, para a réplica. Senhor Marcos. Sobre esse assunto aí, é importante a gente entender o seguinte, né? O monopólio existe para garantir um preço dentro do país todo de um serviço com a mesma qualidade, as mesmas características, né? E se você quebra essa lógica, a iniciativa privada atua onde dá lucro, onde tem escala, e o operador público vai ficar com o restante. E isso vai gerar um déficit que vai ter que ser bancado pela União ou através da cobrança de impostos, ou mais ainda, né? Através de uma taxa para os operadores privados. Então, alguma coisa vai ter que ser feita para fechar essa conta. Desnecessariamente, porque hoje o Correio faz tudo isso sem onerar o Estado. E como é que o Correio faz isso? O Brasil é um país assim com diferenças muito grandes de uma região para outra, né? Então, o Correio desenvolveu ao longo do tempo várias iniciativas que tornam a sua operação mais eficaz. Por exemplo, talvez a audiência não saiba, mas o Correio tem 4.700 unidades que são feitas em parceria com as prefeituras. Ou seja, são cômodos cedidos por prefeituras, são funcionários cedidos por prefeituras. É assim que você consegue chegar nos distritos, é assim que você consegue cobrir o Brasil. A maioria das agências dos Correios são deficitárias, né? Mas elas estão ali para atender e são cobertas pelos recursos da empresa. Então, falar em universalização e ligar isso com o monopólio, a gente tem que entender essa realidade do Brasil, que é uma realidade muito diferente de uma realidade europeia de outros países. Tá certo. 1 minuto, então, para a réplica, deputado. De novo, é a mesma posição, quer dizer, não vejo o porquê que o Correio tem que estar em todos os lugares se você já tem outros fornecedores indo para todos os lugares do Brasil. A Ambev mesmo entrega em absolutamente todas as cidades do Brasil. Cigarros em todas as cidades do Brasil. E a gente tem que saber otimizar isso. Essa ideia de ter o subsídio de cartas para poder manter isso em todo o Brasil, eu também não sei se acho tão razoável uma pessoa que quer morar num lugar bem distante, isolado, tem que ter um serviço postal que vai deixar na casa da porta dele. Veja como toda a sociedade acaba pagando por algo. Nas cidades que são mais fornecidas de pessoas, de novo, ou o Correio vê, ou a empresa que vê aquilo, uma oportunidade, vai lá, entrega e faz parte, ou mesmo começa a entregar outras coisas que sejam aquelas complementares, e a gente consegue fazer com que as cartas cheguem em todo o Brasil. E, de novo, né, não vamos falar dos Correios, mas o monopólio está em carta, que está caindo, mas muito em panfletos, telegramas e alguns serviços especiais. Então, nós estamos falando desses tipos de serviços que nós temos que pensar
a possibilidade de ter mais opções para poder fornecer para a população brasileira. Tá certo. Eu vou então para a quarta pergunta, ela é para o Marcos. A gente tem aqui dados sobre aumento nas queixas sobre entrega no Procon, cerca de 340% em relação a períodos anteriores. Algumas dessas queixas, inclusive a gente comparando a opinião pública, a opinião dos usuários que usam as empresas, comparando com a maior do setor, que é o Mercado Livre, as notas das empresas elas se diferem bastante. Como você avalia essa questão da opinião do consumidor, de quem está consumindo o serviço? Às vezes, na verdade, para todos os cidadãos também bancam serviços. Como fazer para atingir essa melhoria? E, enfim, se isso é possível com a empresa sendo estatal, se existe alguma estratégia nesse sentido? Olha, é perfeitamente possível. Agora, há alguns pontos aí que eu queria comentar. Eu não sei exatamente o dado que você tem, mas falando sobre a qualidade do correio, né? Eu tenho na minha empresa aqui uma série de fornecedores. O correio é um deles. Eu hoje sou cliente dos correios, né? Eu tenho fornecedor de provimento de acesso à internet, fornecimento de loja, ERP, telefonia e transportadora das mercadorias que eu recebo e correio. O correio é o fornecedor que me dá menos problema, né? Essa semana eu tive 3 dias aqui com as minhas vendas engargaladas aqui porque o meio de pagamento não funcionava. Uma empresa privada. É a maior empresa de meios de pagamento para comércio eletrônico do Brasil. O meu ERP vira e mexe trava. É o maior ERP do Brasil. Então, nós estamos vivendo um período também de pandemia. E eu compreendo que as empresas estão com dificuldades, até para dar suporte, para resolver as suas situações. Eu acho que o Correio também passa por esse processo. Só que a minha experiência pessoal aqui, e é uma experiência real, né, como cliente, é que o Correio está conseguindo segurar a qualidade num nível muito bom, né? Em 1 ano e meio de operação da minha empresa, eu tive pouquíssimos casos de atraso, que os clientes reclamaram, as encomendas chegaram, né? Então não tive dificuldade. Então, em termos de qualidade, o que eu colocaria é isso. Eu vejo a empresa trabalhando, fazendo um esforço danado, com pessoas aí doentes, né? Se afastando aí por causa do Covid, e me preocupa só uma situação que tem acontecido ultimamente, que vai ter reflexo. Não está ainda na estatística que você está vendo, mas que se não for corrigida vai dar problema, que é a falta de pessoal. A empresa fez alguns PDIs recentemente, não repôs pessoal, tá? Então você já tem hoje unidades que estão com falta de pessoal, estão com filas, isso vai se agravar. Então se essa gestão que está lá, que foi colocada por esse governo, não tomar providência com esse assunto, vai dar problema. Qualidade do correio é muito simples. São 2 fatores. Pessoas e transporte. Não pode faltar. Não pode faltar pessoal e não pode faltar transporte. O restante, dá-se um jeito. Então, se a direção atual dos Correios botar a mão na consciência ali e resolver essa questão de falta de pessoal, a empresa vai funcionar muito bem. Tá certo. 2 minutos, então, para a réplica. Acabei de abrir no Reclame Aqui, nesse momento, aqui no meu outro computador. São 30.229 reclamações, com apenas a solução de 40,8% dos casos. Temos ainda que, em apenas 6 anos, a quantidade de indenizações pagas pelo atraso e extravios aumentou em 1.054%, provocando um prejuízo de 201,7 milhões de reais. Perdas de encomendas. Isso, ano de 2016, nem é desse governo. Isso é lá de trás. Tá certo? Então, esse é o retrato dos Correios. É uma empresa que está perdendo eficiência, que perdeu o seu brio, que deixou ter interferências políticas, que não se atualiza, que perde o foco. Tem pessoas muito boas trabalhadoras lá, não quero nem tirar o mérito dessas pessoas trabalhadoras, mas quem está na cúpula lá em cima não tem a mesma preocupação que as pessoas estão lá embaixo. E aí o desestímulo é total. Ou seja, a gente acaba tendo problemas no Correio. Os Correios, se continuarem nesse ritmo, com 30 mil reclamações aqui, né, atuais aqui no Reclame Aqui,
é uma empresa que só se sustenta porque ela é monopólio. Porque se tivesse no livre mercado, ela já estaria perdendo o mercado há muito tempo, como perdeu. No caso do Mercado Livre, ele fazia tudo com os Correios. Ele ainda usa os Correios como uma das opções, mas ele está percebendo que tem que investir na infra própria para poder cumprir com o seu compromisso com aquele que entrou no seu Mercado Livre, né, comprando a sua mercadoria. Portanto, essa uma realidade dos Correios. A gente está vendo que os Correios estão perdendo completa a mão e, se demorar mais tempo, ela não tem mais valor de mercado. Por isso que a gente tem que passar com esse novo marco dos serviços postais, garantindo a universalização, abrindo o mercado e dando um prazo para os Correios se ajustarem, porque existe ainda um prazo no projeto de lei, e assim a gente consegue fazer com que o Brasil não perca essa empresa simplesmente por negligência e por aqueles que querem ficar com ela, que são seus funcionários públicos ou os políticos que fazem uso estratégico dos Correios. Certo. Então, 1 minuto para a tréplica, Marcos. Eu abri o Reclame Aqui, o ranking aqui das mais reclamadas, né? Primeiro lugar, Instagram. Segundo lugar, Vivo. Terceiro lugar, Claro. São 3 empresas privadas, estão na frente dos Correios, né? E o volume de operações dos Correios é maior do que talvez as duas, pelo menos 2 delas. Então, o volume de reclamações, o volume de problemas aí, faz parte do jogo das grandes empresas, tá? O Correio precisa melhorar, precisa sim, deputado. Ele precisa prestar atenção na falta de pessoal localizado, tá? Mas isso não é justificativa para privatizar a empresa, para abrir capital, para nada disso. É justificativa para gerenciar bem a empresa, para colocar ali uma direção responsável, competente, que consiga enfrentar isso e consiga, inclusive, responder para o Reclame Aqui. Porque muita coisa do Reclame Aqui é falta de resposta, é falta de informação da própria empresa para o instrumento ali de aferição, né? Certo. A gente vai então agora para o segundo bloco. São perguntas que a parte que defende a privatização faz para a parte que é contra, né, a privatização e vice-versa. Mesma dinâmica, faz a pergunta o mais breve que conseguir, 3 minutos para resposta, 2 minutos para réplica, 1 minuto para tréplica. A gente começa então com o Marcos perguntando para o Alexis. A pergunta fica aberta. Tá. Obrigado. Deputado, eu queria perguntar ao senhor como o senhor vê a Lei 12.490 de 2011, a Lei de Modernização dos Correios, no contexto do trabalho que o senhor está fazendo lá na CEDEX, né, como relator, e parece que dos 2 projetos, inclusive, né, do 591 e do 7488. Como é que o senhor vê essa lei nesse contexto? Eu, Marcos, não vou responder essa com objetividade, porque eu não conheço essa lei em profundidade. Eu, inclusive, deixo aqui meu espaço para você poder apresentar essa lei. Eu tenho ideia de que é uma lei que permite os Correios trabalhar até em outros países, mas sempre numa estrutura estatal e não numa estrutura de capital aberto, como foi o caso da Petrobras, que depois de aberto o seu capital, mantendo ainda o controle dos Correios, aliás, do governo, ele pôde abrir empresas em outros lugares. Ou, no caso da Embraer, que também abriu em outros lugares. E se for exatamente esse contexto, porque eu não tenho precisão, que eu não li exatamente todo esse projeto de lei, eu entendo que continua o mesmo problema das ingerências políticas em cima de uma estatal. Ok. Bom, com relação às ingerências políticas aí, eu mencionei um pouquinho antes e reforço que eu acho que a gente poderia, e aí fica uma sugestão até para o deputado, trabalhar a Lei 13.303, a lei das estatais, para fortalecer os requisitos para os dirigentes de estatais. Tá? Essa lei, na origem ali, o senador Tasso Gereissati fez um trabalho excelente, mas infelizmente o trabalho no trâmite legislativo foi enfraquecido. Então, hoje a lei que determina os requisitos dos dirigentes estatais, ela tem alguns pontos de fragilidade que precisa ser melhorado. Ela existe, já melhorou muito com relação ao que era antes, mas precisa ser melhorado. Com relação à Lei 12.490, deputado, ela foi feita em 2011, né, justamente numa perspectiva de abrir portas, de modernizar os Correios. Foi montado um grupo interministerial com 7, 8 ministérios. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com esse grupo, né?
E essa lei, o resultado que nós tivemos lá, foi uma lei que procurava abrir portas para o desenvolvimento do Correio brasileiro, de forma a isso acontecer de uma maneira que abrisse espaço para parcerias com a iniciativa privada, mas preservasse o núcleo público da empresa, para não desequilibrar a situação econômica da organização, nem onerar a sociedade com o custo da universalização. Então, essa lei ela permite, por exemplo, que a empresa monte coligadas, né, com participação minoritária, e que a empresa seja uma empresa privada, totalmente privada, com participação minoritária do Correio. Permite que o Correio compre empresas, inclusive no exterior, como o senhor falou. Permite que o Correio atue em segmentos que ele não tinha possibilidade de atuar até então, né? Por exemplo, logística integrada, por exemplo, serviços bancários, por exemplo, serviços digitais. Então, essa lei abriu um leque de possibilidades, e todas essas, ou a maioria delas, para serem exploradas com parcerias com a iniciativa privada. Infelizmente, por falta de sintonia entre direção do Correio e governo, isso não conseguiu prosperar ainda. Mas a lei existe, está em pleno vigor, e é uma lei perfeitamente factível, na nossa opinião, né, de ser implementada a sua realização aí no Correio. Certo. Um minuto, então, para a réplica, deputado. Como eu previa que era isso, mas a gente sempre entende que tudo que é uma gestão onde você tem o governo como dono da empresa é uma gestão muito temerária. O Correios hoje pode estar na mão de um governo, amanhã está no outro, e aí acaba sendo feito uso político desses Correios. Estou lembrando aqui, 25 cargos da direção da empresa eram ocupados na época por políticos, indicações políticas. 8 vice-presidências eram ocupadas por apadrinhado PDT, PSB, PTB, MDB. Aí você pode falar assim, não, mas o apadrinhado ele tinha um bom currículo, ele tinha capacidade, mas ele está devendo um favor. E ele vai, obviamente, sempre ter que devolver esse favor. Tem conflito de interesse. Outro problema é que a empresa tinha mais de 700 cargos reservados para sindicalistas. Quer dizer, veja a máquina de empregos para apadrinhados e indicados que os Correios se tornaram. Isso não existe na iniciativa privada. É impossível existir na iniciativa privada. E digo mais, quando a gente fala, algumas vezes, sobre, por exemplo, o índice de reclamações em algumas coisas da iniciativa privada, reclame aqui que você comentou, quando você vai ver, o mercado tem pouca competitividade, normalmente muita concentração, o que é muito ruim. É essa a nossa visão. Só para concluir, então, a gente deputado. avançar com os Correios para aquilo que a gente não quer. Tá certo. Só então, partindo para a próxima pergunta, como já teve a tréplica, a gente vai para a pergunta do Alexis para o Marcos. Só lembrando ao pessoal que está nos assistindo que a gente teve anteriormente um box de perguntas nos stories e a gente vai ler aqui então no próximo bloco, depois dessa pergunta do Alexis para o Marcos. Vamos ler essas perguntas direcionadas a cada um, tá certo? Então, quem tiver enviado perguntas, a sua pergunta pode ser lida aqui pela gente ao final. Tudo bem? Pode então fazer a pergunta, deputado. Tem 3 minutos para a resposta ao Marcos, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, o que eu gostaria de fazer a pergunta vem na esteira dessa questão da influência e da ingerência política dentro de uma empresa. Eu queria que o Marcos comentasse ou explicasse se é razoável todo o rombo atuarial do Correio, que é mais ou menos aqui, só no Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários, que também teve uma ingerência política terrível, déficit atuarial, 11,5 bilhões de reais, sob intervenção desde 2017, 49 autos de infração, dedicação na CPI dos fundos de pensão. Além do que, os funcionários hoje dos Correios têm que pagar, tem um desconto extra, na verdade, uma contribuição extra, de 25,98% do seu salário, só para tampar buraco de uma ingerência que acabou fazendo com que o fundo comprasse ações da EBX, títulos do governo da Venezuela e da Argentina, quer dizer, claramente uma ingerência que houve dessas gestões. Então, quando a gente fala que, e olha, não dá para comparar, mas numa empresa privada você não vai ver
esse tipo de ingerência, esse tipo de lambanças. Então, eu gostaria que o Marcos aqui explicasse esses números e como que pode-se fazer isso mantendo-se toda essa influência, essa possibilidade. Hoje está no governo Jair Bolsonaro, ontem estava na Dilma, ontem estava do Lula, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a gente vê que o Correio está sempre na esteira de interferências não saudáveis. Só para concluir a pergunta, deputado. Perfeito. 3 minutos, então, para a resposta. Primeiramente, eu me sinto muito à vontade, deputado, para responder, porque a CPI dos fundos de pensão foi uma ideia da ADCAP, né? Nós procuramos o deputado Rubens Bueno e começamos a CPI com ele. Então, foi uma iniciativa nossa de lançar essa CPI junto com o deputado Rubens Bueno. Bem, o que acontecia naquela época, né? Não só o Postares, mas todos os grandes fundos de pensão brasileiros tinham problemas gravíssimos. O rombo do Postares, deputado, é o menor dentre os grandes fundos, né? FUNCEF, Petros, e o senhor pode pesquisar essa informação, FUNCEF e Petros tinham rombos muito maiores. Então, a situação do Postares não era típica, não era diferente dos outros. Houve o quê? Houve interferência nos fundos, houve má gestão, houve investimentos turvos, houve em todos eles, né? Em todos eles. E isso é caso de polícia, o Ministério Público Federal está atrás dos meliantes aí. Hoje mesmo houve uma operação aí voltada para o Postares, assim como de vez em quando acontece uma para a FUNCEF, uma para a Petros. Quer dizer, isso aconteceu de fato no Brasil, precisa ser corrigido. E o que eu acho que o governo deveria fazer sobre esse assunto, né? A AGU deveria se juntar aí com o Ministério Público Federal e cobrar esse assunto, e buscar de volta os recursos da União também que foram perdidos. E não foi só no Correio. O Correio não é um caso particular nessa história. Todos os grandes fundos de pensão brasileiros foram literalmente assaltados ao longo dos últimos anos, aí, nesse período, né? Até 2010, 2011, 2012, mais ou menos. Então isso tem que ser corrigido. Venezuela e Argentina, esses títulos, deputado, o pessoal não comprou porque a Venezuela e a Argentina eram amigos do governo da época, não. Eles compraram porque isso não valia nada, era lixo. Eles compraram para transformar dinheiro bom em dinheiro ruim. Então, crime. Isso é criminoso e as empresas que fizeram isso estão sendo buscadas aí pelo Ministério Público para ser responsabilizadas. E, por fim, aqui, por trás dessa bandalheira, tinha um banco muito importante que continua operando no Brasil, ninguém mexe com ele. Ele solapou as aposentadorias dos brasileiros e continua operando aqui, chama BNY Mellon, Banco de Nova York. Esse é o grande responsável por essa lambança, né, feita no Brasil, sem atuação dos órgãos de fiscalização, sem atuação do Ministério da Fazenda adequada para poder evitar que isso acontecesse. Tá certo. Então, 2 minutos para a réplica, deputado Alexis. Eu agradeço muito a resposta do Marcos, porque é exatamente isso, todos os fundos de estatais. Veja como a gente está falando dos Correios, mas acho que dá para passar tudo mesmo agora, porque é o modus operandi. Quando tem um fundo desse que tem gerência política, vai lá e mete a mão. Essas vendas de títulos podres, alguém levou muita comissão com isso. E há vários escândalos nesse sentido. Portanto, concordo plenamente. Caso de polícia, mas isso acontece porque são estatais. A gente não está falando de nenhum fundo de pensão de empresas privadas aqui. Tá certo. 1 minuto, então, para a tréplica, Marcos. Bom, eu já falei anteriormente aqui sobre a lei das estatais, né? Eu acho que a solução tem que vir pela correção da doença e não pelo suicídio ou pela morte do paciente, né? Eu acho que não é fechando todas as estatais que a gente vai resolver o problema do Brasil. É melhorando a sua governança, é trabalhando a legislação que rege essas empresas, especialmente a legislação que define quem são os gestores. E tendo nos ministérios supervisores pessoas competentes para fazer essa supervisão. Tá certo, então. A gente vai agora para as perguntas que nos fizeram nos boxes de pergunta dos stories. Se vocês conseguirem desenvolver o raciocínio em mais ou menos 2 minutos, seria o ideal.
A gente não tem aqui réplica e tréplica, é só mesmo a dúvida do internauta diretamente pro deputado ou pro Marcos, tudo bem? Então a pergunta aqui do Gian, underline DFS. Privatizar durante a pandemia não geraria uma crise social? Eu acho aqui que ele quer dizer que provavelmente durante a pandemia a gente poderia ter falta de entrega ou algo nesse sentido, caso a empresa fosse privatizada e mudasse a gestão, enfim. Pergunta para o deputado, para mim ou para os E dois? o deputado Alexis Fontaine, perdão, para o deputado. Não, de forma alguma. Acho que muito pelo contrário, porque dentro desse novo sistema de serviços postais, Sistema Nacional de Serviços Postais, o projeto que está desenhado para venda, ou para, não é venda, né? Vamos falar da abertura de capital dos Correios, é que a quem tiver o controle e essa empresa continua com o monopólio por 5 anos hoje. Esse projeto, lógico, vai poder ter evolução, mas hoje é 5 anos. Por quê? Para poder garantir com que os serviços postais continuem bem, que tenha uma transição adequada, mas a partir do momento que é feita essa abertura de mercado, ou o capital, a economia de capital misto, né? Empresa de capital misto, o que acaba acontecendo é que nós temos pagamento de impostos no dia seguinte. Então, veja que uma empresa que fatura mais ou menos 19 bilhões de reais por ano vai ter que pagar mais ou menos 4 bilhões de reais de impostos, que é mais ou menos 20% que é o imposto sobre serviço. Portanto, essa empresa começa a pagar impostos e ela tem monopólio por 5 anos para poder garantir os serviços e garantir a sua rentabilidade e garantir esse faturamento. Então, é um modelo muito adequado. E não há por que, nesse primeiro momento, começar a fazer grandes revoluções dentro dos Correios. Nós temos que fazer a adaptação, mesmo porque, mesmo que venha a ideia de que vai gerar demissões, na verdade, a empresa ela tem que procurar eficiência e poder ver oportunidades até para absorver. Como muito bem falado, o Marcos já tem déficit de pessoas dentro do Correio e com as novas tecnologias a gente pode dar mais eficiência para a empresa. Tá certo, então a gente vai agora para a segunda pergunta direcionada ao Marcos. Como uma empresa pode ser eficiente com profissionais indicados por políticos nos cargos-chave? Pergunta do Aurélio NOG. Eu acho que aqui ele quer dizer, em relação às indicações políticas, elas serem talvez menos eficientes que indicações técnicas, né, necessariamente. Olha, eu agradeço a pergunta, é uma pergunta muito importante e eu quero reforçar aqui minha crença em que a direção, o comando de estatais tem que ser um comando muito bem escolhido. E isso pode ser feito principalmente tendo uma legislação que permita que essas pessoas sejam filtradas. Ou seja, não é o presidente da República, não é o ministro que vai pegar ali o compadre e indicar para ser diretor de estatal. Não pode ser isso mesmo. Tá? E a Lei 13.303, na sua origem, ela buscava avançar muito nessa linha. Tá? Então, na minha opinião, o Brasil precisa retomar essa legislação, fortalecer essa legislação, fiscalizar isso e colocar no comando das estatais, por força de legislação, ou seja, os dirigentes do país não podem superar a legislação e colocar qualquer pessoa. Por exemplo, deputado, não é possível você ter uma estatal como os Correios com quase 30 militares na sua direção, como tem hoje. Isso não faz sentido, como não fazia no passado com outros tipos de indicação. Né? A gente tem que ter no comando do Correio gente que é funcionário de carreira que conheça o negócio, técnicos de mercado que entendam de logística, de recursos humanos, de finanças, e isso tem que vir ancorado numa lei, não é só o Correio. Todo estatal precisa ser dirigido dessa maneira. Né? Então, eu diria, a solução aí vem pelo fortalecimento da legislação que estabelece os critérios para a direção das estatais. Tá certo, então a pergunta vai agora para o deputado Alexis. A pergunta foi do Monitoria HM, @monitoriahm. Deputado, a lei é inconstitucional. Como vão driblar o artigo 22 da Constituição Federal? Imagino que pela tramitação nas comissões, também, apesar de não ser a comissão de Constituição, ela ainda assim, a comissão que o senhor pertence, tem essa preocupação quanto à constitucionalidade, né?
Vamos lá, que está aqui na Constituição na minha mão, para poder ler aqui. Tá certo? Cadê? Encontrar. Bom, vou perder tempo aqui. A constitucionalidade não está quebrada pelo projeto, porque está garantida a universalização dos Correios. Artigo 21, deputado. Se quiser pegar, artigo 21. Até encontrar o 21 aqui, que eu marquei, eu tinha até marcado aqui, né? O deputado, se ele tiver já um raciocínio pronto, acho que facilita. Facilita, exatamente. Vou ficar lendo a coisa. Então, a universalização dos serviços postais está garantida, ou seja, não quebra de forma alguma a questão da constitucionalidade. A única questão é que o novo Sistema Nacional de Serviços Postais não obrigatoriamente dizem que tem que ser funcionários do governo, dos Correios, vestido de amarelo e azul para entregar as correspondências. Isso tem que ser feito como sistema, como acontece com o transporte público, que também não tem que ser obrigatório que sejam motoristas ou ônibus dos governos. Podem ser empresas que têm a concessão. Então, é essa o foco. Nós temos que garantir a universalização dos serviços, como aconteceu com os telefones celulares, que no começo tinha que ter orelhão, hoje ninguém mais quer saber de orelhão, porque os serviços estão completamente universalizados no Brasil e, aliás, muito acessível a pessoas que tenham muita dificuldade, que não tenham recursos financeiros. Tá certo, então. Agora a pergunta vai para o Marcos. O que justifica os Correios estarem no ramo das operadoras de telefonia? Pergunta do @Homero, com H, S. Pinheiro. Eu agradeço a pergunta, até que dá para me dar a oportunidade aí de ilustrar para o deputado o tipo de parceria que o Correio pode fazer. A parceria com a operadora que opera o Correio Celular é um exemplo de parceria com a iniciativa privada. O serviço é feito totalmente por uma empresa privada, toda a infraestrutura da empresa privada. O Correio tem a marca, tá? Tem a sua rede de vendas, tá? E lucra com isso. Então, esse tipo de parceria foi possibilitado pela lei que mencionamos antes, a Lei 12.490, né? E esse aí é o único caso que existe hoje de parceria que surgiu a partir daquele movimento de 2011. Tá? Funciona há alguns anos. Tá? O meu telefone aqui é um telefone da Correio Celular, o telefone que eu uso. Tá? É uma operadora de MVNO. Tá? E MVNO é um tipo de operadora especial, né? Dentro do sistema de telefonia, criada para capilarizar o serviço. Então, a lógica por trás da operação dos Correios desse serviço está em levar a possibilidade de ter telefone celular para os recantos do Brasil, né, para os cantos do Brasil. Tá? O MVNO é uma operação que existe no mundo inteiro justamente para isso. É uma pequena operadora que atua para cobrir as lacunas de mercado. E o Correio atua nesse segmento, com o Correio Celular. Tá certo, então. A pergunta agora vai para o deputado Alexis. Algumas cidades pequenas só possuem os Correios como meio de correspondência. Os Correios já possuem logística para atuar no Brasil. Privatizando, essas cidades não vão sair perdendo? Pergunta do Lenilson Nascimento. Muito pelo contrário, porque o que está acontecendo, se essa empresa for aberto capital e oportunidade da iniciativa privada ver os Correios com um foco empresarial e com uma empresa que tem muitas oportunidades pela sua capilaridade, ele provavelmente vai, além dos Correios, começar a entregar uma série de coisas nessa cidade. Essas cidades não vivem só de cartas, ninguém come cartas. Tem comida, tem ferramenta, tem mantimentos, tem uma série de coisas que tem que ser entregues, sapato, roupa, um monte de coisa pode ser feito lá. Então, o que limita muito os Correios é muito esse foco estreito e que não é de empresarial. O que nós precisamos é justamente ter uma visão de oportunidade e saber usar isso. Eventualmente, cidades onde o Correio, essa nova empresa, fala, puxa vida, eu tenho uma parceria muito boa com o pessoal da Souza Cruz, faça a entrega junto. Faça com a Coca-Cola, com a Ambev, com as empresas de material de higiene. Isso é entregue em todas as cidades do Brasil. Por que tem que ser, novamente, uma pessoa que não está em conexão com os outros que vão fazer aquele mesmo caminho? Nós temos que ganhar em eficiência. Tá certo. Vamos então para a próxima pergunta para o Marcos. O mercado internacional tem várias gigantes como FedEx e HDL.
Existe alguma chance de algum dia os Correios disputarem de igual para igual com elas? Pergunta do Danilo e Chaves. Agradeço a pergunta, muito importante, bem interessante responder. Nós temos aí, ele citou a FedEx e a DHL, né? São duas empresas de courier, né? Duas gigantes, né? A FedEx é americana, a DHL pertence hoje ao Deutsche Post, como o deputado já mencionou. São empresas que atuam no mundo inteiro, né? O Correio Brasileiro pode atuar no mundo inteiro? Pode, né? Ele pode se desenvolver e isso é até bem simples de ser feito, porque nós temos um exemplo hoje, que é o Correio da França, que eu queria mencionar aqui, que é um correio estatal, tá? Ele é 100% do Estado francês, e que se desenvolveu na linha do que fez o Deutsche Post, o correio alemão, só que mantendo a sua natureza pública, né? Ele pertence 100% ao Estado francês. O correio francês, por exemplo, aqui no Brasil é dono da Jadlog. Então, quando a gente fala da Jadlog, imaginando que é uma empresa privada, é de fato uma empresa privada, mas que pertence ao correio francês estatal. Então, o correio brasileiro pode? Pode. Ele tem alvará para isso. Tá? Ele tem alvará para se desenvolver, para crescer, para montar subsidiárias no mundo inteiro e tomar as proporções aí desses gigantes. E tem mais ainda, né? O Correio Brasileiro tem uma escala interna aqui muito grande. O Brasil é um país grande. Então ele já tem um ponto de partida aí muito significativo. Ele não está partindo do zero, né? E, minha opinião, deputado, o Correio Brasileiro tem que assumir a posição de liderança na liderança regional, pelo menos, né? Pelo menos na América Latina. O Brasil tem que ser líder na América Latina. Não só no caso do Correio, mas em outros casos. Agora no caso do Correio também, né? E o Correio Brasileiro tem tecnologia, tem serviços, tem aí, por exemplo, só vou citar um deles aí, o Exporta Fácil. É um serviço criado pelo Correio Brasileiro, tá? Que foi incorporado pela União Postal Universal e exportado para inúmeros países do mundo que usam um serviço criado no Brasil, tá? Pelo Correio Brasileiro, que hoje atende 15 mil empresas, a maioria delas pequenas empresas, para exportar seus produtos para o mundo todo. Agradeço, então, a resposta. A gente vai, então, encaminhando para o final desse debate. Agradeço imensamente aos dois pela disponibilidade. Tivemos aí alguns problemas técnicos no começo, mas conseguimos, então, acho que engrandecer mais o debate acerca do tema, para, então, a gente decidir se privatiza ou se mantém a empresa como estatal. Eu agradeço mesmo aos dois e aí eu dou a palavra 2 minutos para o Marcos e depois para o Alexis para fazer suas considerações finais. Enfim, fiquem à vontade. Nós agradecemos muito a oportunidade, porque esse aprofundamento de debate é tudo que nós buscamos aqui para poder dotar o parlamento, dotar os deputados aí de informações, de percepções, para poder eles formarem um bom juízo aí sobre essa questão. Acima de tudo, eu quero registrar que a visão que a gente traz aqui para esse debate não é uma visão corporativista, não é uma visão do empregado ali tentando defender o seu emprego, não é nada disso, né? A nossa grande preocupação aqui é com os reflexos que podem advir de uma má decisão com relação a essa questão dos Correios. O Correio é uma infraestrutura nacional muito importante para o país, a gente não pode brincar com isso. No momento de pandemia, isso não deveria ser mexido, tá? Porque é uma infraestrutura que está ajudando o Brasil a sair do buraco, está ajudando as empresas a sobreviverem nesse momento. Então, de forma alguma, seria o momento de tratar desse assunto. A gente gostaria muito que o parlamento estivesse totalmente focado em medidas para poder mitigar a pandemia, né? E o Correio é uma parte muito importante dessa solução. Tá? Muito importante, ele está disponível, está funcionando e operando com todo mundo trabalhando. Obrigado. Eu que agradeço. Alexis, então, 2 minutos para finalizações e considerações finais. Eu colocaria só da última pergunta que foi feita ao Marcos, e a resposta dele acho que mostrou exatamente a realidade dos Correios, em que ele fala que os Correios tinham que ser líder na América Latina, que tinham que ser líder no Brasil, mas não é, porque as grandes, Federal Express, UPS, a DHL, essas grandes empresas que pagam impostos conseguem ser mais eficientes do que os Correios que têm imunidade tributária.
Veja como é ineficiência. Quem decide isso é o consumidor, é aquele que faz uso dos serviços postais. É ele que percebe que não tem os serviços adequados e que, por isso, prefere trabalhar com outras empresas. Pode até pagar mais caro pelas outras empresas. Isso eu não vou falar que paga mais barato, não. Pode até pagar mais caro, mas tem o que quer. Aquele produto, aquele objeto, aquele documento, na hora certa, na sua porta. Eu queria só colocar uma frase que é muito importante. O lucro dos Correios é uma ilusão. O prejuízo é uma realidade. Triste de falar isso, mas se a gente coloca os impostos que não foram pagos dentro do balanço dos Correios, em toda a sua série histórica, nós só vamos observar prejuízos. E em muitos anos, nem mesmo pagando impostos, os Correios tiveram prejuízos muito grandes. Portanto, o que nós temos que fazer nesse projeto é modernizar o Brasil, como tem várias modernizações que estão acontecendo, da lei do gás, saneamento básico, transporte e cabotagem, os serviços postais, para que o brasileiro, usuário, seja bem atendido e não perca o seu patrimônio. É isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado por essa reunião aqui. Infelizmente, de dor de cabeça com o meu Instagram no começo. Vou fazer uma reclamação lá no Instagram, lá, viu, Marcos? Porque eu não consegui fazer. Vai aumentar o índice de reclamações deles. Mas, exatamente isso. Tá bom, gente? Obrigado. Eu agradeço muito ao deputado Alexis. Marcos, muito obrigado. Ficamos à disposição, então. Eu peço que sigam o deputado e o Marcos nas redes sociais para se atualizar sobre o que eles estão, cada um em sua linha, apoiando. Deputado Alexis Fontaine 30 e Marcos K. Silva, né? Isso. Peço também que sigam... C.A. Silva. Peço também que sigam o ranking dos políticos nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acessem politicos.org.br, que lá a gente faz a classificação nacional dos melhores e piores políticos do Brasil, certo? Então, muito obrigado a todos pela audiência até aqui e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Bom obrigado, hein? Boa noite, bom fim de semana. Bom descanso, Marcos. Obrigado, tchau, tchau. Bom mês, deputado.